Valendo a partir de agora mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Mais um convidado, o nosso querido Pércio Bianchini Mariani, Dr. Pércio Mariani. Pércio tem 54 anos de idade, cirurgião plástico. Uma alegria muito grande em recebê-lo dentro do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida, Pércio. Tarcísio, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com você. Assim, a gente sempre participa de algumas coisas, em todos os lugares aí, né? Uns podcasts, umas coisas, o pessoal sempre convida, mas tá do seu lado aqui, tá na minha cidade natal, é diferente. É bem diferente, assim, dá uma palpitação, né? Muito obrigado aí do convite, é um prazer estar aqui. Quando eu vejo aqui Bianchini Mariani, vem à mente Dona Ivone e o seu Percival. É muito importante, né? Você que tem pais, um bancário, que é o seu pai, e a saudosa Dona Ivone, ambos já falecidos, é claro, professora. Gostaria que você relatasse a sua infância, a família, a chegada deles aqui. Enfim, fica à vontade, porque o nosso programa tem também a finalidade de um resgate histórico das pessoas aqui de Orlândia. Acho que essa vai ser a parte mais difícil aqui, né, da nossa conversa, né, Tarcísio? Porque realmente eu sou um cara muito ligado à família, né? Sempre fui muito ligado aos meus pais. Meu pai era nascido em Jardinópolis, né? Família Mariani de Jardinópolis, e ele veio para cá muito novo, já trabalhando no antigo Banco Arthur Scatena, né? E a minha mãe é nascida aqui em Orlândia, filho do meu avô Guerino Bianchini. Ela é nascida aqui. E tem algumas histórias engraçadas dos dois, né? De que meu pai, ele paquerava minha mãe, e meu avô, ele era o cara que cantava o bingo na Praça da Santa Genoveva, né? Pedra Nova! Isso, meu avô Bianchini cantava o bingo, e meu pai era assistente dele do bingo, entendeu? Então ele não podia falar pro meu avô que ele paquerava minha mãe. Então nos Correios Elegantes, que isso é uma coisa interessante até, Tarcísio, que eu não te contei isso, surgiu o meu nome Pércio. Ele mandava os Correios Elegantes para minha mãe como Pércio. Ele não assinava Percival. Porque a minha mãe pegava e não sabia quem era, porque ela não ia contar para o meu avô, entendeu? Porque meu pai era assistente do meu avô, né? E então o meu pai assinava como Pércio, mandava os Correios Elegantes para ela como Pércio. E aí no footing, né, depois da missa, né, o velho footing, que era o pessoal andando em torno da praça, as meninas para um lado, os rapazes para o outro lado. No contrafluxo. Aí veio, né, começaram a namorar, se casaram, tiveram os 3 filhos, e eu sou, como diria o meu pai, o camisinha furada, né? Eu nasci depois de 12 anos. O não previsto dentro dos planos. Não previsto, não. Ele falou que foi uma pescaria. Não foi numa noite de carnaval, não, né? Não, eu nasci na noite de carnaval, né? Você nasceu. Concebido não, mas nasceu sim. Meu pai falava que ele chegou de uma pescaria lá e aí veio o Pércio. Então, só para registrar o nome dos seus irmãos. Meus irmãos Perseu Mariani e a minha irmã Persília Mariani, que é professora aqui na cidade. Meu irmão também engenheiro civil, assim como a sua primeira formação, e ele está em Sorocaba hoje. Perseu, aliás, é do meu tempo, é contemporâneo de escola, inclusive totalmente, meu. Agora, a sua infância, você sempre morou, a família, para quem conhece vocês, aquela casa na Avenida 7, atrás da Igreja Matriz. A Dona Ivone e o seu Percival moraram quanto tempo? Logo depois de casado? Ou você, por exemplo, você nasceu em outra casa? Quando você chegou ao mundo, como eu disse? Rapaz, se eu te falar, eu nasci em Miguelópolis. Miguelópolis? Assim, nada contra os miguelopolenses, mas graças a Deus fui registrado aqui em Orlândia. Então, na minha carteira de identidade... Porque era assim, como meu pai era bancário do Arthur Scatena, que depois foi Cominde, né? Então ele morou São Simão, Jales, Bonfim. Então foi um tempo que meu pai andava muito, né? E a última dele antes de vir para Orlândia era em Miguelópolis. E a minha mãe, professora, também ela ministrava, ela ficava dando aula nesses locais, né? Perfeito. Ela foi efetivada em Miguelópolis, meu pai conseguiu uma transferência para Miguelópolis, isso no meados de 60, 62, 63, por aí, né? Mais ou menos isso, não me recordo muito bem, até mesmo porque não era nascido. E meu pai ficou acho que uns 7, 8 anos em Miguelópolis, no Comim de lá, mas meus avós, a mãe, meu avô Guerino e minha avó Joana,
né, Giovannina, moravam nessa casa da Avenida 7 ali. Então, ali já era a casa deles. Né? Então, e aí de lá, quando meu pai conseguiu voltar a se efetivar aqui em Orlândia, no Comind daqui de Orlândia, né, como gerente geral, a minha mãe conseguiu uma vaga de substituta no antigo Instituto, hoje Oswaldo Ribeiro Junqueira, né, chamava-se Instituto na época. Então ela veio como substituta ali, depois ela foi efetivada. Aí nós moramos por uns 3 anos, Tarcísio, naquela casa ali onde foi da doutora Shirley Simões, na Rua 2 ali. Na Rua 2, Na Rua 2, né? Naquela casa alugada, meu pai alugou ali, nós moramos uns 3 anos ali, e quando meu avô Guerino faleceu em 1972, novembro ou dezembro de 72, meus pais não quiseram deixar minha avó sozinha ali, então todos se mudaram para lá. Então, final de 72 para 73, a gente está naquela casa aqui. Exatamente, são 52 anos que eu estou ali já, eu particularmente. A sua vida estudantil é dentro daquilo que é comum em Orlândia. Você fez o primário, o ginasial, em quais escolas aqui? Eu adoro contar essa história, porque assim, a minha primeira escola aqui em Orlândia foi a escolinha do Mogli, não sei se você se recorda da escola do Mogli, quase que depois do Oswaldão ali, né? Na esquina, lembra do bar do seu primo Sordi? Sim. Seu pai era na esquina antes ali, na esquina ali, né? Meu avô. Seu avô, isso, seu Davi, exatamente. Tinha a escolinha do Mogli ali, foi a minha primeira escola. Dali eu já vim para o Instituto, fiz um ano também de pré-primário. Quem era professora, a gente chamava de tia Camila, né? A Camila, mãe do Gui, não me recordo. Sampaio. Sampaio, o Gui Sampaio, a tia Camila. E dali foi, né? Aí primeira, segunda, terceira série, fiquei ali até a 8ª série, me recordo de todos os meus professores. Eu falo que o Instituto, para mim, Tarcísio, foi assim, uma escola de vida, tá? Porque ali, eu acho que a gente aprendeu muito a lidar com pessoas, né? Era uma escola estadual, e que hoje a gente não tem esse nível de escola estadual, infelizmente, né? E que você aprende muito a respeitar os professores, a respeitar os mais velhos, a respeitar as amizades, né? A respeitar esporte, porque a gente tinha um esporte ali dentro, né? Com o seu Rosivaldo, Colavinho, João Zancopé. Então a gente tinha um esporte ali dentro. Era assim, para mim, a base da minha vida de ensino que eu levei para a universidade, que eu levei para a residência em São Paulo, residência, para quem não sabe, é a especialização médica, que eu levei para a residência, que eu levei para as 2 universidades que eu fiz, a base, eu não canso de me dizer que foi o Oswaldo Ribeiro Junqueira, antigo instituto, com os meus professores de lá. Agora, o chamado colegial, você já fez alguma coisa em Ribeirão, tipo cursinho? Aí eu fiz, na verdade, na 8ª série ainda, quando eu estava na 8ª série aqui, a minha mãe me colocou no técnico que tinha ali do seu Adonai, de tornearia mecânica. Então eu sou torneiro mecânico, isso, no Alcídio. Perfeito. Eu sou torneiro mecânico também. Técnico, né? Eu fiz a 8ª série ali, o primeiro colegial eu terminei o curso de torneiro mecânico e fiz o primeiro colegial ali também, no Alcidião ali, né? Sim, perfeito. Aí no segundo colegial eu já fui para Ribeirão Preto, aí eu fiz segundo colegial lá, terceiro colegial no Coque, 1 ano de cursinho no Coque. E aí você prestou e passou em odontologia na USP Ribeirão. Na USP Ribeirão. Tá, e aí começou. De onde veio a ideia de você ser dentista? Quem que te colocou isso na cabeça? Então, cara, essa é uma história engraçada, porque o meu sonho de infância, até os meus 13 anos de idade, eu falava que eu ia ser engenheiro. Eu queria ser engenheiro civil. Exemplo do Perseu. Por causa do meu irmão, obviamente, Sim. né? Espelhava o meu irmão, né? Aí eu tinha os dentes muito tortos, cara. Você não tem noção. Meus dentes eram muito tortos. Né? Tem até uma história engraçada depois da Marina, ela pode contar disso. E eu fui fazer ortodontia em Ribeirão Preto, com o Dr. Luiz Carlos Gomes Sotelo. Apenas explicando, ortodontia que faz a correção do alinhamento dos dentes. Exato, aparelho. Sim. Né? Naquele tempo era muito difícil a gente colocar aparelho nos dentes, né? Era caro, era difícil acesso e tudo mais. Minha mãe, graças a Deus, conseguiu me colocar lá com o Dr. Luiz Carlos. E aí eu comecei a ver ele trabalhando. Falei, rapaz, que coisa bacana isso, cara. É isso que eu quero fazer da minha vida. Né? Isso já com uns 14 anos. Falei, eu quero fazer odontologia e eu quero fazer isso aqui, eu quero colocar aparelho nas pessoas. E
aquilo ficou na minha cabeça, eu comecei a estudar para fazer odontologia, porque eu queria ser ortodontista. Né? Ele é um cara de muito sucesso, um cara muito bacana, né? Trabalhava muito bem, tinha uma clínica muito bonita, aquilo me atraiu. Falei assim, poxa, é uma coisa legal de trabalhar, eu quero trabalhar com isso. E naquele tempo a odontologia eram 4 anos? Eram 4 anos. E aí você cursou lá na USP. Fiz USP. E a USP tem uma vantagem, aliás, hoje a UNAERP também faz isso, e a USP mantém com certeza, a questão de clínica, né? Tem clínica, vocês pegam a mão na massa, literalmente, né? Não, e naquele tempo pegava muito mais do que hoje, né, Tarcísio? Hoje em dia, é claro que você pega as escolas boas, a UNAERP é uma grande escola também, né, com uma tradição da odontologia muito grande. A USP nem se fala, né, que muito, sei lá, centenária ali dentro, quase que centenária, né? Então, as escolas ainda se mantêm essa clínica, mas muitas faculdades de odontologia hoje pecam muito por isso. Mas tinha as clínicas, né? E aí você começa você faz de tudo, você é obrigado a fazer de tudo, né? E todo aluno no seu primeiro curso, ou naquele que naquele momento escolheu, tem um mestre, um guru. Tem um guru. Você deve ter o seu guru. Sem dúvida nenhuma. Eu não sei se o feminino seria gurua. Guru? Não sei também. Que não vem ao caso, vamos pesquisar. Mas de qualquer maneira, teve algum guru? Sim, sim. Porque assim, eu cheguei na faculdade de odontologia, né? E quando eu comecei a ver esse negócio de ortodontia, eu falei, rapaz, esse negócio não é para mim, não, né? Não vai rolar, né? Não, mexer com aquelas coisas, eu falei assim, cara, isso não é meu, não. Né? E eu comecei a me apaixonar por uma outra área, que é a cirurgia oral, cirurgia de boca, cirurgias pequenas, né? De boca e tudo mais. E dentro disso, tem um cara que, assim, eu agradeço a minha vida, o meu impulso da minha carreira foi devido a ele, não tenho dúvida nenhuma, que é o Dr. Ulisses Nicida Soares, que até hoje é dentista em Ribeirão Preto, é cirurgião em Ribeirão Preto, né? E eu comecei a gostar do negócio, comecei a conversar com ele dentro da clínica, tal, e ele virou para mim e falou assim, você tem certeza que você quer fazer cirurgia? Eu falei, não, tenho certeza. Ele falou, rapaz, é uma profissão difícil e tal, e um monte de gente falando na minha orelha, larga a mão de cirurgia, larga a mão disso, e o Ulisses, você tem certeza? Eu falei, quero. Eu falei, então vem cá. Aí ele me pegou na mão, né? Nas férias da faculdade, assim, todo mundo ia embora, eu ficava na faculdade operando, porque os professores eram obrigados a ficar lá um certo tempo maior, então tinha uma demanda de pacientes, e ele falava, opera aí, obviamente com a assistência dele. Então eu comecei a aprender cirurgia graças ao Ulisses, né, chamado China. Obrigado, viu, China? E o Ulisses, assim, foi esse, assim, mais do que um guru, né, porque nos tornamos muito amigos. E a partir dali a gente começou a ter uma amizade fora já da universidade, porque é um louco por futebol. Diz a lenda que você era um goleiro. E você era o goleiro do time do homem. Eu brinco que eu sei fazer 3 coisas bem na minha vida, que é operar, dirigir e jogar no gol. É mesmo? E torcer pelo Palmeiras. E torcer pelo Palmeiras, né? 4, então, 4 você coisas tem. boas. Não mais 3. E aí eu comecei a jogar a bola com o Ulisses, né? E ele me colocou no time dele, porque é um fominha desgramado, né? Muito fominha, não queria perder um jogo. E eu jogava muito bem naquele tempo, né? Eu era moleque, né? E o pessoal era um pouco mais velho do que eu. Eu tinha 20 anos, a galera tinha 35, perfeito, né? Então, eu tinha um vigor físico e jogava muito no time dele. Os campeonatos da ORP, que é a Associação Odontológica de Ribeirão Preto, os campeonatos que eles mesmos organizavam ali, e o Ulisses fala, não, meu time não perde. Agora, esse ciclo em Ribeirão, 4 anos. Eu vi aqui a tua trajetória, eu vi que a sua meta era Santa Casa. Por que Santa Casa de São Paulo? É porque aí, Tarcísio, você começa a se envolver na cirurgia, você começa a estudar qual o melhor caminho para você seguir, obviamente, né? E a Santa Casa de São Paulo era, sem dúvida, a melhor residência da América Latina em cirurgia maxilofacial. Então, né? Só para vocês entenderem, nós estamos falando do dentista ainda perto. Dentista. Um dia ele vai se transformar no médico. Isso. E depois cirurgião plástico competente que é hoje. Agora, falando da Santa Casa, você prestou lá, teve a oportunidade de fazer a avaliação e fez a residência, isso, mas teve um ano que você teve a oportunidade de trabalhar também no setor público, que é justamente a sua pós-formatura. Você chegou a trabalhar em Orlândia? Conte para mim essa história. Eu cheguei a trabalhar em Orlândia. E você me falou com muito carinho do Betoca. Muito, muito carinho. O Betoca me ofereceu um emprego aqui, porque como eu não passei no primeiro ano na residência, eu passei num estágio lá que eu não queria ficar no estágio, eu queria a residência, né? Um outro professor meu da USP me conseguiu um estágio na Federal de Uberlândia. Na UFO? Na UFO.
que assim, uma coisa completamente assim, off, né? Sem papel, sem nada, mas ele tinha um amigo lá que fazia e tal. Não, vai lá e acompanha ele, né? E o professor Adalberto Luiz Rosa, daqui da USP também, que me conseguiu esse estágio junto com o Ulisses. Então, eu arrumei um emprego em Ribeirão, foi o único ano que eu trabalhei de dentista mesmo, né? Numa clínica. Então, eu saía de lá, eu trabalhava segunda-feira lá, ia na terça e na quarta para Uberlândia e voltava para cá. E nosso saudoso Betoca me arrumou um emprego, né? Me colocou para resolver as buchas ali do mini hospital ali em cima. Ah, você trabalhou então aqui Trabalhei no Sistema aqui, de Saúde de Orlândia. Sistema de Saúde de Orlândia. Fiquei 1 ano e pouco aqui. Para orgulho da dona Ivone e do seu Percival. Orgulhosa, né? Não é verdade? Nossa, por eles você teria continuado aqui, só que não. Só que não, eu acho que não. Eles me empurravam para eu fazer os meus sonhos aí também, né? Com certeza. E aí, depois desse 1 ano, Santa Casa você passou. Santa Casa. Aí eu passei realmente na residência da Santa Casa de São Paulo. E aí foram 3 anos de assim, internato total, né? Assim, você não tem dia, não tem hora, não tem domingo, não tem feriado, não tem... E lá na Santa Casa você focou mais em quê? Já foi nessa parte facial? Sem dúvida. A Santa Casa é uma residência especializada em cirurgia maxilofacial, é isso. E o que é a cirurgia bucomaxilofacial dentro da Santa Casa? Trauma facial, grandes traumas. Trauma de acidente ou muitas vezes uma deformação de nascença? Então, eu vi no seu story o cidadão que tem mandíbula grande, quer dizer, isso muitas vezes nasce com esse problema. Sem dúvida. Que não é só uma questão estética, muitas vezes atrapalha a parte funcional dele, né? Totalmente, é uma parte funcional. Essa é uma área muito legal, que é a área que acho que hoje, das cirurgias que eu faço, é a que eu mais gosto de fazer mesmo, é essa, né, que é a cirurgia da correção das deformidades ósseas da face. O que eu achei legal no seu story, você mostra o antes, depois tem aquela técnica que a pessoa se transforma. Se transforma. Você vê o resultado, né? E realmente é aquilo que acontece, Tarcísio. Você não tem noção de... Você muda a vida da pessoa, você vira a chave da pessoa. Não só esteticamente... Autoestima. Exatamente. Eu acho isso fantástico, né? É impressionante. Que tem um lado também da estética, mas tem um lado funcional. A pessoa começa, eu imagino, mastigar melhor, ter um tipo de respirar melhor. Respirar melhor, digerir os alimentos melhor. O sono muda completamente, porque você passa a dormir melhor. Né? Então, assim, você muda a chave da pessoa, não só esteticamente de autoestima, que é muito importante, que muda realmente, mas da qualidade de vida da pessoa. Né? Foram 3 anos, então, de maneira intensa nessa sua atividade na Santa Casa. Mas eu vi que surgiu o brilhante conceituado AC Camargo, que tem um trabalho importante. Como é que foi a transição do ciclo da Santa Casa para o AC Camargo, em São Paulo? Ali na Santa Casa, eu terminei o meu R3, né, o 3º ano de residência, e na época o Dr. Luiz Carlos Manganello, que era o chefe de lá, me chamou para ficar, e eu ficava ali sem contrato, sem nada, mas ficava dando uma mão ali, então fiquei mais uns 3 anos ali sapeando na Santa Casa, e para mim era super interessante, porque eu continuava, além de ensinar, né, os mais jovens que estavam ali entrando, eu aprendia muito mais ainda. E me surgiu a oportunidade de fazer um mestrado, que na verdade o mestrado é em medicina, com área de concentração em cirurgia de cabeça e pescoço, no AC Camargo, né? E eu fui para lá, fui fazer mestrado de cabeça e pescoço no departamento de cirurgia de cabeça e pescoço do AC Camargo, com o Dr. Luiz Paulo Kowalski, que é uma sumidade mundial, conceituadíssimo. Agora o AC Camargo é um hospital que tem uma característica de questão do câncer. Câncer, total. Então, essa cirurgia, pessoas que tinham algum tipo de tumor, e que nessa região do corpo, seria isso, no pescoço e na face na também. Face. E a minha concentração foi na reconstrução mandibular dos pacientes que tiveram carcinoma espinocelular de boca. Tirando esse lado técnico, falando a real, câncer de boca. Câncer de boca? Câncer de boca. Língua, essas coisas? Língua, assoalho de boca, gengiva. E como esse é um câncer muito invasivo, e que normalmente as pessoas, quando vão percebê-lo, ele já está numa invasividade muito grande, você tem que tirar pedaços da mandíbula, pedaços da língua, né? É bem agressiva a cirurgia, e como eu tinha uma experiência grande em reconstrução facial por trauma, né? O tiro, acidentes que assim, moem a mandíbula, tiro principalmente, né? A gente recebe muito tiro de espingarda, então mandíbula explodida. Eu tinha já a minha vivência dentro da Santa Casa na reconstrução, eu fui fazer
também essa parte de reconstrução lá por câncer. Né? Na verdade, mudou o foco. A deformidade continuou, só que fruto de um tumor cancerígeno. Fruto de um tumor cancerígeno, exatamente. E há uma diferença entre tipo de danos à face de um do outro, porque o outro você tem que continuar cercando, né? Sim. O do câncer, ele tem essa pegada evolutiva de crescer. Isso. E é um trauma isso, né? Muito grande, porque assim, a destruição de um tiro, por exemplo, né? Você faz uma fibrose ali, você explode a mandíbula e tudo mais, é muito mais fácil de você reconstruir, muito mais fácil. Causa menos danos. O câncer não, você tem que ressecar aquilo, uma coisa que estava saudável também, e o pior de tudo, né? Você tem que fazer radioterapia, você irradia aquela região. Então, na hora que você irradia aquela região, você perde vascularização, você perde mobilidade de tecido. Então, só de você já perder vascularização e mobilidade de tecido, a reconstrução já se torna assim, uma coisa muito complicada de se fazer, muito complicada de se fazer. Então, fazendo as contas, 4 anos em Ribeirão Preto, curso de odontologia. Depois de especialização, 3 anos na Santa Casa. Mais 3 no AC Camargo também? Mais 3 no AC Camargo. Então, 4, 7, já chegamos a 10 anos. 10 anos já. Mas aí surgiu o hospital, a Escola Paulista de Medicina e aquela história de Guarulhos, um hospital grande daquela cidade, que é um monstro de cidade. Aliás, Guarulhos, para quem não sabe, é a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Aliás, existem 3 cidades no estado de São Paulo que têm mais de 1 milhão de habitantes. A querida São Paulo da Garoa, que não está garoando nessa época, nem lá está garoando, né? E depois tem Guarulhos, deve ter hoje 1 milhão e 300, e Campinas tem 1 milhão e 100. E lá o sistema de saúde, por que você caiu justamente naquele hospital, Pércio? Foi o seguinte, um cara que era assistente da Santa Casa, conhecia um outro cirurgião que era responsável pelo HMU, Hospital Municipal de Urgência de Guarulhos. E ele estava precisando de alguém para dar uns plantões lá, né? E esse cara me indicou. Eu sempre fui um cara muito... era assim, quer ir trabalhar domingo lá na Conchinchina? Eu tô indo, entendeu? Não importava o quê. E ele sabia que eu era um cara dedicado, um cara que ele poderia me indicar. Me indicou, eu fiquei lá 1 ano sem contrato nenhum. Aí teve um concurso público em 1997 já. Né? Então, nesse meio tempo que eu ainda estava na Santa Casa, fazendo a AC Camargo, eu já tinha sido contratado de Guarulhos como plantonista. Né? Então, eu fui ser plantonista do HMU, eu dava um plantão por semana lá. E assim, também uma outra escola de vida para mim, né? Guarulhos, um hospital pequeno, mas assim, que tinha uma demanda gigante de gente, né? Mas muito grande. Porque... E quantos anos você ficou lá? Fiquei lá 21 anos. 21 anos no hospital. Você continuou exercendo na sua trajetória profissional? A vida foi indo e eu fiquei lá. Até porque lá é uma referência também, porque é uma cidade grande daquela, você vê casos os mais inusitados possíveis, né, Pércio? E assim, eu tinha muito prazer de ficar lá, não pelo salário, porque a gente sabe muito bem como é que funcionam esses salários públicos, porque por uma boa parte do tempo ali, que eu fiquei ali dentro, tá? Eu fiquei como chefe de serviço, eu fiquei quase 17 anos como coordenador, tá? Dali, mas eu tinha uma liberdade muito grande pelos diretores do hospital em matéria de, você quer operar? Toma, o cara me dava condição, apesar do hospital em si não ter muitas condições, né? A minha área, o meu departamento, como eu ia lá, brigava, exigia, queria placa, parafuso, coisas que desse para eu servir, entendeu? Para eu operar a demanda que eu tinha, e a diretoria falou, tá bom, você quer dar? Os caras davam, entendeu? Começou a entrar muito material para eu poder operar. Então eu operava com materiais lá caríssimos, de placas bioabsorvíveis, coisas que a gente não tinha às vezes nem no sistema particular, e o pessoal da prefeitura estava me apoiando. Por isso que eu fiquei muito tempo lá. E assim, era muito bacana, porque a gente realmente, eu particularmente operei muita gente da população de Guarulhos, muita gente lá pelo sistema público lá. Agora, a Paulista de Medicina, como é que entrou? A Paulista de Medicina, foi assim, também nunca tive um contrato dentro da Paulista de Medicina, né? Nunca fui contratado, nada. Mas eu conheci um cirurgião lá, Dr. Max Domingues Pereira, formado aqui em Uberaba, cirurgião plástico. Eu não me lembro como eu conheci o Max, agora para te falar a verdade, né? E fui lá, bati na porta, falei, Max, tá precisando de alguém aí para enxugar o chão para você? Ele falou, vamos embora, pode vir aqui. E eu ia tentar encaixar o meu doutorado lá, né? Fui para encaixar meu doutorado. Falei, tudo bem, vem aqui, vamos fazer um projeto.
escrevi um projeto de doutorado para ele, dei, e aí comecei a acompanhar o ambulatório do Max dentro da Escola Paulista. A cirurgia crânio-facial, que é a parte da cirurgia bucomaxilar, da cirurgia plástica, é um braço da cirurgia plástica. Né? Então ele tinha um ambulatório da cirurgia plástica dentro da Escola Paulista, só de deformidades e traumas e tudo mais. E eu fiquei acho que uns 4 ou 5 anos acompanhando o Max e ajudando o Max nesse ambulatório lá da Escola Paulista, sem vínculo nenhum. Isso é importante falar, viu, pessoal? Nunca tive vínculo com a Escola Paulista de contrato, nada. Mas estava ali sempre. Que é, né, sempre uma referência, um aprendizado também. Muito grande, né? Muita gente, né, Tarcísio? E grandes nomes, grandes mestres o tempo todo. Você assiste uma aula, você está convivendo com gente muito grande o tempo todo, né? Agora, eu estava fazendo cronologia, a Marina, sua esposa, deve entrar em algum momento. Né? Eu não posso empurrar muito, senão nós chegamos hoje e esquecemos de falar dela. Dela, é verdade. Olha... Você casou um pouco mais, como diz o meu avô, mais zerado, né? Mas é... Você demorou um pouquinho. Quando é que você conheceu, apesar que a Marina é de Orlândia, como foi esse relacionamento de vocês? Conte pra gente, que eu acho interessante, até porque ela também fará parte, estará participando aqui conosco do nosso canal do YouTube. A Marina, eu sou amigo pessoal da Marina de infância. Eu era muito amigo do irmão dela, né, meu melhor amigo, Luciano, finado Luciano. Faleceu num acidente automobilístico. Exatamente, aqui em Orlândia com 16 anos. Né? E a gente ia morar junto em Ribeirão Preto. No dia Fazer seguinte, o cursinho. No dia seguinte, que foi no dia do meu aniversário, aconteceu essa tragédia com ele. Então eu fiquei muito próximo da dona Rita, né? Fiquei muito próximo da mãe da Marina por causa disso. Né? Então, sempre que eu estava aqui, mandava flores, visitava a dona Rita. Fiquei muito próximo dela porque eu frequentei muito a casa deles. Era muito amigo, realmente, do Luciano. A dona Rita e o Vandeco, assim, sempre me trataram na palma da minha mão. E a Marina era assim, né? Uma das meninas mais bonitas da cidade, né? E eu acho, essa não é pro meu bico, né? Então, nem olhava muito, entendeu? Você não ousou ousar. Mas nem ousava. Só observando. Só ali de longe. E eu já estava em São Paulo, ela já estava em Franca fazendo faculdade, já tinha terminado, tinha voltado para Orlândia, ela já trabalhava aqui. Um feriado aí que acho que eu era residente ainda, eu estava terminando minha residência em São Paulo, na Santa Casa ainda. Eu vim para cá, a gente se encontrou na boate, porque a gente sempre se encontrava, parava, meia hora de conversa de amigos, né? E naquele dia ali, rolou uns beijos e estamos juntos. Há quanto tempo? Hoje. Isso foi em 1998. Ixi. 98, são 26 anos. 26 anos. 26 anos juntos. É. Você tem uma filha com ela? Tenho uma filha com ela, Valentina, de 12 anos. Tá, você tem 2 filhas? Tenho 2 filhas, a Bruna, que assim, a Marina praticamente criou ela junto comigo, quando ela estava comigo, né? Filha da Simone. E assim, graças a Deus a gente tem uma boa relação todos nós. A Bruna mora comigo, uma boa parte da vida dela, que depois dos 10, 11 anos a Bruna veio morar comigo já. E sempre teve uma ótima relação com a Marina também. Agora, vocês têm uma pegada interessante, que um casal fitness, ou então de esporte, de vez em quando eu vejo, só vou falar para você, não andar de bicicleta, meio-dia. Eu adoro. Faz mal para a pele, Pérez? Nada, não faz não. Nada. Os dermatologistas que me perdoem, mas sol faz bem, vitamina D. Você é um cara cirurgião plástico que contraria. Não, total. Eu adoro correr no sol e assim... O sol faz bem, o sol gera vitamina D, gera parte óssea, melhora a vida só. Ah, mas envelhece a pele. Envelhece, você está vendo que eu estou meio vermelhinho? Eu fiz um laser de CO2 há uma semana na minha clínica, então já dá uma rejuvenescida e beleza. Quem te operou? Não, é laser, né? É laser. Você se auto-operou? Não, aí tem não, também não. Tem a técnica, a menina que é a técnica. Orientou direitinho. Aí eu orientei ela fez o laser em mim. Beleza. Deixa eu dar só um intervalozinho para lembrar que o nosso visual, o meu visual, né, garantido pela Grife Boutique. Um abraço especial lá para Maria, para o Paulinho. E quero também lembrar que esse visual garantido pelo Ateliê Floral da Júlia Bussi, portanto, participando também desse nosso movimento. Perso, voltando à sua trajetória, vamos falar dos dias de hoje, né? Uhum. Você tem o seu consultório, continua fazendo os seus cursos de atualização. Qual seria o seu dia a dia hoje na cidade de São Paulo? Tá. Porque assim, depois que eu fiz tudo, eu fui fazer medicina. Né? Faltou isso. Eu fui fazer faculdade de medicina. São tantas coisas. Então... Deixa eu lembrar disso. Cirurgião plástico e o homem é dentista, foi por isso, vai operando. Chegou um momento e falou, eu preciso ser médico. Eu preciso crescer mais. Não dava mais, entendeu? Eu precisava crescer para poder fazer cirurgias que eu realmente queria fazer mais.
Aí eu fui fazer medicina, fiz pós-graduação em cirurgia plástica, pós-graduação em cirurgia plástica facial. Foram aí Você se formou médico com que idade? Rapaz, eu me formei médico com uns 38 por aí. 38 anos. Isso não é novidade, eu sou engenheiro, me formei com 21, depois me formei advogado com 38 para 39. Então, é isso. Nunca é tarde, não é verdade? Não, para com isso, imagina. Então, no seu caso específico, você fez essa graduação que te permitiu, obviamente, aumentar o leque. Abriu o leque da clínica. Então, hoje, o meu dia a dia em São Paulo, assim, eu não tenho mais esse serviço público, já saí e tudo mais. Você vai focando, né, Tarcísio? Você tem que... Especializando, você tem que diminuir e fazer o funil, né, como se diz no marketing ali. E hoje, eu tenho alguns hospitais que eu opero, dependendo do meu paciente, mas o meu foco hoje é o meu consultório. Trabalho em 2 outras clínicas de cirurgia plástica em São Paulo, só fazendo a parte de plástica. E no meu consultório eu faço a parte de crânio facial, que são as deformidades ósseas, que está dentro da cirurgia plástica também, e faço a parte hoje de plástica geral. Mas eu sou um cara mais conhecido como plástica facial, né? Que é tipo... Posso falar que é 70%. Toda a sua técnica foi em cima disso. Foi em cima disso. 70% da minha clínica hoje gira em torno da plástica facial. E os outros 30% giram em torno de prótese de mama, abdominoplastia, lipo, que eu adoro fazer também e que está crescendo. Assim. Eu acho que já até diminuiu. Nos últimos... Acho que esse ano, Tarcísio, a clínica deu uma virada de chave, né? De mudar de tipo de paciente. Mudar de tipo de paciente. Eu acho que eu estou quase no meio a meio entre face e corporal hoje já. As pessoas buscam, né? Buscam. É impressionante também, a gente vê pessoas que já avançam na idade têm procurado melhorar também a sua condição. Estatisticamente, você vê isso também na sua clínica? Muito, Tarcísio. Isso é muito bacana e não só as pessoas de idade procuram isso, como os homens hoje procuram muito, né? O homem procura isso, que era um tabu para o homem, né? Tabu, não preciso disso. Já casei, né? Tô bem. Casou, então pode virar um... Né? E que aí que entra a parte esportiva também. Que eu fiz uma especialidade de fisiologia médica, eu não atendo como fisiologista, mas eu sou fisiologista. Explique o que é fisiologia médica, para quem está nos vendo entender. A fisiologia médica hoje, na verdade, chamada de medicina integrativa, é uma outra área da medicina que a gente busca prevenção e não tratar doenças. Tá? E dentro da prevenção... O que a gente faz? Nós buscamos níveis hormonais fisiológicos, suplementação de eletrólitos, sais, minerais, vitaminas, boa alimentação, atividade física. Os 3 pilares da fisiologia médica, da medicina integrativa, que é como a parte médica gosta de chamar, medicina integrativa, são 3 pilares. Boa alimentação, sono e atividade física. É isso. Né? E isso acaba me ajudando muito dentro da cirurgia plástica. Né? Porque eu tenho uma amiga nutricionista que a gente faz você quer operar, você vai fazer uma abdominoplastia, você tem que estar desinflamada, você tem que fazer tal dieta, você tem que estar melhor. Né? Principalmente, voltando à sua pergunta, do pessoal mais velho. Né? Então, o pessoal mais velho acaba vindo buscar isso mesmo e já sai com um plus aí da parte da fisiologia, sem dúvida. E isso... Com certeza melhora também a autoestima das pessoas, né? Impressionante. Você nota que a pessoa tem esse tipo de comportamento. O resultado, e eu volto a dizer no seu Facebook, aquele resultado, esse é estético também, mas ao mesmo tempo é funcional. Quando eu vejo o cidadão que tem um problema de mandíbula, você faz aquela transformação, isso é tudo de bom. E esse conceito de quem lhe procura hoje também está dentro dessa análise, né, Pércio? As pessoas buscam realmente ter conforto e ter aquela autoestima que ninguém merece viver com autoestima muito baixa, né? Ninguém merece, né? E hoje em dia, falando até mesmo da condição de se pagar uma cirurgia plástica hoje, é muito mais fácil de se pagar uma cirurgia plástica hoje do que era muito tempo atrás. Você tem financiamento, você tem cartão de crédito. Assim, no meu caso, particularmente, os meus preços não são absurdos, porque a cirurgia plástica é um procedimento que tem que ser feito em matéria particular, as operadoras de saúde não vão cobrir por ser estética, diferentemente da crânio-facial, que tem que ser coberta pela operadora. Né? E hoje em dia é muito mais acessível. É muito mais acessível. Se a pessoa pensa que não tem acesso à cirurgia plástica, tem.
tem acesso à cirurgia plástica hoje, que é muito mais fácil de pagar, e com grandes profissionais. Não só comigo, mas com grandes profissionais, pode ter certeza que tem acesso. É isso que você está falando, vira a chave. Muda a autoestima, qualidade de vida. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, agora estou me sentindo bem, volta a se alimentar melhor, vai fazer atividade física, né? Se a gente fizer uma análise, o nível da qualidade da cirurgia plástica brasileira comparativamente com outros países, em que patamar você coloca a nossa medicina e a cirurgia plástica no Brasil? Cara, posso estar enganado, mas se não for a melhor, está entre as 3 do mundo. Já me disseram isso mesmo. Se não for a melhor, olha, eu rodo muito o mundo com congressos, ministrando aula, assistindo curso, tenho muitos amigos fora do Brasil, cirurgiões, e eu posso te falar uma coisa. Por exemplo, Europa, eu não vejo alguém do nível da medicina brasileira, não vejo. Tem grandes cirurgiões lá, grandes cirurgiões plásticos lá, pontuais, tá? Pontuais, não como é aqui, tá? Estados Unidos, aí já muda a conversa, né? Aí o buraco é mais em cima. O buraco é mais em cima. Realmente os caras são muito bons lá, muito bons. Formação muito boa, tá? Os resultados muito bons, tá? Europa, você pegar ali, tem um pessoal, lugares específicos, Turquia com transplante de cabelo e rinoplastia, né? A Itália é um pessoal da rinoplastia mais ou menos, entendeu? Mas tem gente boa, mas pontual. Então eu acho que a cirurgia plástica brasileira, para mim, se não é a melhor do mundo, está ali com os Estados Unidos. Tá? E os cirurgiões, a gente é muito habilidoso, Tarcísio. Eu não sei, cara, eu não sei se é essa coisa do brasileiro, da miscigenação racial, eu não sei se a gente mesmo é um povo um pouco mais solto, a gente tem um crescimento mais solto, a universidade, você consegue debater mais com o seu mestre, a gente é mais ousado, né? A gente é mais ousado na cirurgia, a gente arrisca um pouquinho mais, desde que o paciente permita, né? Tudo muito bem conversado. Então, a habilidade, a ousadia do cirurgião brasileiro é muito grande. Por você pega um cirurgião alemão, é impressionante, o cara dentro da caixinha, entendeu? Se muda uma vírgula, pelo menos os que eu já convivi, né? Posso estar generalizando, tá? Até posso estar falando uma grande mentira, mas os que eu já convivi, se o cara está no meio da cirurgia, muda uma vírgula ali, o cara já, né? Fica meio sem abertura para fazer. Sem abertura para fazer, não, eu não posso fazer isso. Ele até sabe, não é que ele não sabe, ele sabe, né? Mas ele se sente preso na técnica que está dentro da caixinha, entendeu? Agora, para finalizar, 2 tópicos. Primeiro, você pega parte do teu rosto e diz quais são as cirurgias que pode, por exemplo, no nariz, é rinoplastia. Rinoplastia, isso. Tá. Olhos, pálpebras, mostre para a gente aí, para quem está nos vendo nessa câmera, Pércio. Vamos lá. Vou mostrar as que eu quero fazer em mim, que eu acho que eu preciso, tá bom? Então, já vou me pegar de exemplo. Uma primeira cirurgia... Comecemos pelo papinho. Pelo papinho aqui. O papinho aqui dá para fazer apenas uma plastia do platismo, que chama platismoplastia, uma incisãozinha aqui, dá uma puxadinha e já melhora aqui, né, o pescocinho só. Mas o ideal é fazer um lifting, entendeu? Que é uma incisão por aqui pela orelha, atrás da orelha. Que aí puxa mais. Essa é a que eu vou fazer. Lacra melhor. Me aguarde, Orlando, me aguarde que eu vou chegar aqui com um cara de 30 de novo, aqui assim, ó. E dá para você fazer e não ficar aquela coisa, né, artificial. Muito legal. Então, lifting facial, uma cirurgia que eu recomendo, faço bastante. Meu, demais. Muito legal, uma cirurgia bem bacana. Blefaroplastia, cirurgia das pálpebras, né? Para tirar esse olhar cansado. E a tal da olheira, a parte negra aqui da base? Isso eu vou te falar, isso é um inferno, hein? Tem que nascer de novo só? Não tem isso é um inferno. Isso é igual você falar para a galera da otorrino, falar assim, doutor, eu tenho zumbido. O cara quer se jogar da janela, o médico, verdade. Entendeu? Porque não tem solução. Não tem solução. Olheira, olha, eu tenho alguns pacientes de olheira que, assim, eu já tentei muita coisa. Laser, fio de PDO, preenchimento. Uma coisa que eu aconselho, assim, preencher, ó, se alguém quiser preencher olheira, pessoal, não preencha. Já preenchi, inclusive, da minha esposa 2 vezes, deu errado.
É bom que você já testa nela. Cobaia. Não aprovou, dona Maria. Não dá. E já fiz alguma. Não dá. Olheira é muito difícil de tratar, isso, principalmente coloração de pele. Muito difícil. Porque é vascular, né? Uma coisa que dá um pouco certo é passar fio liso de PDO. Melhora um pouco. E aqui, a franzida de testa? Franzida de testa, Botox. Melhor coisa, não tem igual. Aí, a partir do momento que você começou a melhorar com a toxina botulínica, porque Botox é o nome comercial, né? Tá. O real é toxina botulínica. Aí você pode começar a tratar a pele, né? Você vai tratar a pele, descama a pele, vai começando a sair as marcas, né? Então, eu falo que o Botox é a base da cirurgia estética facial. Né? Então, você começa com a toxina botulínica, melhora um pouquinho as ruguinhas, aí você vai tratando a sua pele, aí você já vai começando a descobrir outras coisas. Poxa, eu podia dar uma puxadinha daqui, meu olhinho. E uma coisa que eu falo, Tarcísio, que é o seguinte, que é muito importante. Pessoal, vocês guardarem isso, vocês vão ficar com o rosto muito legal por muito tempo. Estética facial, não adianta você chegar lá com 60, 58, 60 anos, nunca passou um creme no seu rosto e falar assim, olha, eu quero resolver. Não vai. Caso perdido. Caso perdido. Ou quase perdido. Não, dá para você resgatar muita coisa, mas não é um procedimento. Sim. Não tem uma coisa que dá para fazer, não tem. Então, estética facial é uma constância, entendeu? Eu falo que é igual carro. Não adianta você pôr gasolina e ficar andando. Né? Você tem que arrumar uma coisinha ali, troca pneu, põe o óleo, arruma o limpador, que o carro vai estar sempre novo. Concordo. Entendeu? Que isso é uma coisa que o Dr. Ítalo Rachid diz, que é o pessoal da longevidade saudável, que fala o seguinte, existe uma diferença muito grande da idade cronológica para a idade fisiológica. Você está entendendo? Você consegue manter a sua idade fisiológica com 70 anos, com uma aparência de 45. E não só a aparência, mas por dentro. Né? Então, a estética facial é você manter aquilo ali. Faz uma toxina, faz uma bléfaro, faz um CO2. A hora que chegar a hora, faz um lifting. Entendeu? Que as pessoas também não percebem que você está mudando tanto. Né? Não percebem essa mudança no seu rosto. Muito bem. Foi um prazer muito grande receber, Pércio. Uma alegria, realmente, a gente gosta sempre de conversar com você, é um papo legal. Muito obrigado. E aproveita a oportunidade, dê um recado aí, né, olhando para essa câmera, para todos aqueles que nos viram dentro do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Pessoal, meu recado é, primeiro, eu sou um orlandino, eu amo essa cidade, a gente está sempre por aqui, então eu queria agradecer a todos, aos meus amigos aqui da cidade, ao Tarcísio por eu estar aqui. E da parte médica, acho que o recado que eu tenho para dar para vocês é o que eu falei, né? Se cuidem, boa alimentação, atividade física e sono. A partir daí, o resto vem. Né? Tá aí, portanto, Pércio Mariani, cirurgião plástico, mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida.